Olá pessoal, sou Beto Abraão, sou professor de Educação Física e antes de nós começarmos esse conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Atualmente sou personal trainer e master trainer da rede Bodytech e também do Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Atualmente o master trainer na verdade é aquela função onde nós treinamos os outros integrantes de uma equipe e eu atuo pela rede Bodytech viajando o Brasil inteiro para oferecer treinamentos para todas as equipes da rede Bodytech e também para os profissionais de educação física aqui do Rio de Janeiro que são associados ao Conselho Regional de Educação Física. Eu sou pós-graduando em Neurociência e Comportamento. Atualmente o meu tema de palestra é esse. Eu palestro sobre neurociência e comportamento, uma vez que como personal trainer, como professores que atendem pessoas dentro das academias, nós temos a função, antes de prescrever exercício físico, de lidar com seres humanos e é fundamental entendermos sobre a mente humana para que nós possamos de fato ter interações positivas com essas pessoas e proporcionar experiências incríveis para elas. Perguntando sobre neurociência e comportamento, se existe aplicação prática para a sua vida, eu antes de mais nada eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Vamos pensar de uma seguinte forma. Quem é você? Quem é você como profissional? Qual é o seu salário? Quais são os seus bens? A sua renda passiva? Quais são as características que você, de fato, é julgado pelas pessoas? Você é alguém respeitado, é querido? É admirado? É odiado? Você é uma pessoa que tem muitos amigos, que tem poucos amigos? Uma pessoa que se dá muito bem com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos? Quem é você? É importante a gente pensar sobre isso, porque existe um responsável pela resposta que nós temos. Existe somente um responsável para dizer, para dar as respostas para todos esses questionamentos que eu fiz aqui. A resposta é o seu cérebro. Ele é o responsável. A sua mente é responsável por formar seus relacionamentos, por te proporcionar as características, a capacidade que você tem para fazer renda, para exercer o teu trabalho, para criar seus filhos, para fazer trocas com seus amigos, se divertir. Enfim, tudo começa no cérebro e termina no cérebro. Então é importante a gente entender que esse conteúdo de neurociência, a aplicação dele não é somente para mim que vou palestrar sobre cérebro, mas para qualquer ser humano que tenha um cérebro que precisa aprimorar as suas funções e potencializar os nossos resultados na nossa vida. Conhecer o próprio cérebro, saber aplicar os conceitos relacionados a uma boa saúde mental é fundamental para você melhorar os resultados de tudo na sua vida. Então, antes entrando já no conteúdo, vamos fazer um levantamento. Agora, quem é você? O que é você? O que sou eu? O que é o ser humano? É importante a gente entender que quando a gente nasce carregando uma herança genética. A gente herda sequências de DNA, de genes, que vêm oriundos dos nossos ancestrais. Nós chegamos com características parecidas, podendo desenvolver características parecidas com os nossos pais, avós, dependendo da forma como nós interagimos com o ambiente. Nós criamos tendências. Se o teu pai tinha uma característica pessoal, existe uma tendência de nós herdarmos essa característica pessoal. Então, nós não somos cópias dos nossos pais, porque existe um outro componente, que é onde a gente começa o conteúdo de uma forma mais íntima, mais impactante para as nossas vidas. E é a epigenética. A epigenética é um pouquinho diferente da genética. A genética são as características que nós herdamos dos nossos ancestrais. A epigenética são as características que nós herdamos, a forma como nós alteramos os nossos genes, o nosso DNA, de acordo com a interação que nós temos com o ambiente. Tudo que você vive na sua vida vai te proporcionando características. É muito importante você entender isso. Existem alguns estudos, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia agora, né? E existem alguns estudos que foram feitos na época, por exemplo, do
do nazismo e do Holocausto. Alguns estudos que foram feitos com judeus que vivenciaram extremas circunstâncias relacionadas ao Holocausto. Como o estresse imposto na mente daquelas pessoas desencadeava respostas no nosso cérebro relacionadas a mecanismos estressores que desencadeavam alterações genéticas e faziam com que filhos e netos tivessem algumas características relacionadas àqueles eventos do Holocausto. Algumas pessoas desenvolveram menos tolerância ao estresse. Aquelas pessoas se estressavam mais fácil, aquelas pessoas rapidamente ficavam com medo de alguns eventos, rapidamente ficavam com raiva. Pessoas com menos tolerância ao estresse são aquelas pessoas que ficam com medo de tudo, desenvolvem um estresse pós-traumático, ficam com raiva, tem aquele domínio próprio menor, aquela capacidade de conter as emoções menos eficiente. Então, pessoas herdaram essas respostas, essa menor tolerância ao estresse de seus pais que vivenciaram o Holocausto. Então, por exemplo, nós estamos vivenciando uma pandemia que talvez desde a Segunda Guerra Mundial não tenhamos uma situação tão extrema para a nossa saúde mental, que se nós não cuidarmos disso, se nós realmente mantivermos esse alto grau de ansiedade durante esse período, nós podemos alterar nossos genes e fazer com que os nossos filhos e netos tenham consequências drásticas em seus comportamentos, desenvolvendo maiores tendências a estresse crônico, ansiedade e depressão. Então, gente, é muito importante nós entendermos que a forma como nós interagimos com o ambiente vai proporcionar profundas mudanças na nossa mente. Nós podemos adquirir características, o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, é altamente treinável. Assim como nós treinamos o supino para aprimorar o nosso peitoral, como nós fazemos agachamento para melhorar a força das nossas pernas, nós podemos treinar os componentes relacionados à nossa confiança, o nosso foco, a nossa capacidade de servir ao próximo, a empatia, o altruísmo, a nossa capacidade de sermos pessoas mais bem-humoradas, podemos treinar a nossa memória, as principais funções de nossas mentes, a nossa tolerância à mudança, essa capacidade que nós temos de mudar o ambiente, como nós mudamos drasticamente, saindo da nossa vida normal e entrando numa pandemia, e se adaptar. Todas as características relacionadas ao que vivemos podem ser aprimoradas mediante as nossas ações. Isso é muito importante, é nisso que a gente vai bater, é a tecla que nós vamos bater nessas 4 horas de conversa, nessas 5 horas de conversa que teremos ao longo aí dessa jornada. Então, pessoal, deixa eu começar, antes de mais nada, mostrando isso aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu, coisinha. Eu amo isso aqui, galera. Eu amo isso aqui, eu não vou mentir pra vocês. Eu amo isso aqui. Então, vou fazer uma pergunta pra você. Se você tivesse uma opção de escolher, tá? Um milkshake com isso aqui ou um milkshake com isso aqui. Ai, meu Deus. Whey protein. Eu peguei qualquer whey que tinha aqui na minha casa, mas eu queria ilustrar para vocês. O milkshake com isso aqui ou um milkshake com isso aqui. Unidunite, meu Deus. Bom, eu acredito, sinceramente, que a grande maioria de vocês escolhe isso aqui. Por quê? Isso aqui é mais prazeroso. Isso aqui é mais gostoso. Isso aqui vai nos proporcionar sensações de extremo prazer quando nós colocarmos aqui na boquinha um milkshake de Nutella. Isso aqui já não é tão gostoso, mas, estranhamente, pessoas irão escolher isso aqui. Agora me explica o porquê. Por que, Beto? Por que as pessoas são tão diferentes? Por que uma escolhe Nutella, a outra escolhe Whey? E aí a gente já começa a nossa conversa. A gente já começa a nossa conversa entendendo um componente básico do que é a busca pelo prazer e do que é a busca por uma conquista. A nossa mente, o tempo inteiro, vai se debater, vai degladiar para que nós tenhamos decisões que nos levem a ter o prazer momentâneo
ou decisões que nos façam alcançar objetivos. E aí é bom entender a história da evolução humana, como o ser humano se desenvolveu, como nós nos tornamos o que somos. O ser humano ele viveu 99,9% do tempo dele em um ambiente onde não existia comida. Ou existia comida, mas a comida era algo muito escasso, que foi na savana africana. Nós vivemos como caçadores e coletores aproximadamente 99,9% do tempo da nossa existência. E ali nós moldamos os nossos genes. Então aqui, com essa explicação, a gente vai entender algumas coisas do porquê nos alimentamos tão mal, do porquê somos sedentários e do porquê nós procrastinamos. Alimentos era algo escasso naquela época. Hoje não é. Hoje você pega aqui, isso aqui, se eu não me engano, foi R$ 8,99 aqui embaixo. Eu fui lá comprar isso aqui só para mostrar para vocês. Gente, eu tô na dieta, não tô deixando o açúcar me invadir, pelo amor de Deus, eu não posso. Sou um professor de educação, você tem que estar bem. Você viveu nesse período, seus ancestrais viveram nesse período sem açúcar, sem caloria. Então, a mente humana, naquela época, ela foi moldada para descansar quando você não tivesse uma demanda que não fosse caçar, porque estava morrendo de fome, ou fugir de um tigre que vinha te comer. Por isso nós somos sedentários na nossa essência. Nós somos seres preguiçosos, porque a nossa mente é voltada para economizar energia. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. Economizar energia física. Economizar energia física está dizendo ficar sentado. Nós gostamos de um sofazinho, nós gostamos de uma Netflix. Toda vez que nós temos a disponibilidade de ficar sentado, a gente quer ficar sentado. Essa loucura de ir para academia para fazer exercício, porque ficar pegando peso, jogando barra para cima, para quê? Sentir dor, suar. Eu prefiro ficar aqui, ó, ar-condicionadozinho, Netflix, uma boa comida. Isso para mim é o que basta. Porque você ainda tem uma mente dos nossos ancestrais, Homo erectus, Homo sei lá o que, todos aqueles gêneros Homo que viveram como caçadores e coletores na época pré-histórica na savana africana. A sua mente, nós mudamos tão rapidamente o ambiente, estima-se, tá? Eu sou cristão, é importante falar sobre isso, mas a gente está discutindo ciência aqui, por isso eu estou falando de ciência, mas os antropólogos estimam algo em torno de 2 milhões de anos vivendo como seres caçadores e coletores. Somente há 10 mil anos atrás, nós revolucionamos o mundo através da Revolução Agrícola. Começamos a plantar os nossos próprios alimentos. E aí começamos a ter mais acesso à alimentação, com mais facilidade. E essa vida moderna de cadeirinha, tecnologia, isso é aproximadamente pós-Segunda Guerra Mundial, gente. Pós a Segunda Revolução Industrial. Então nós somos seres vivendo num mundo ultramoderno com uma mente de caçador e coletor, que quer ficar descansando sempre que não houver demanda. Então, a nossa natureza, gente, nos induz a ser econômico, fisicamente, econômico, mentalmente. Nós temos preguiça de pensar. Se você acha que se movimentar gasta energia, pensar, criar, racionalizar, planejar, pesquisar, estudar, isso então gasta muita energia e é por isso que uma minoria da população gosta de fazer e faz. E é por isso que quem faz tudo isso que eu falei está sempre um passo à frente, sempre tendo os melhores resultados. Então nossa mente nos induz a ser sedentários, preguiçosos mentalmente, e é por isso que os gatilhos mentais funcionam, é por isso que a gente toma decisão sempre pautada pela emoção, é por isso que a gente vai comer Nutella. Porque tomar o milkshake de whey, isso aqui é mais custoso energeticamente, requer raciocínio. Isso aqui a gente vai na emoção, do prazer da comida. Isso aqui você vai na sua cognição. Por que o whey? Nossa, eu vou tomar whey porque o whey ele tem 25 gramas de proteína. Nossa, a proteína, ela reveste o tecido muscular e se eu ingerir uma boa quantidade de proteína, na medida que eu vou me exercitando, fazendo exercício, eu vou ganhar músculos. E se eu ganhar músculos, eu vou ser alguém mais saudável, vou poder praticar mais esporte. Nossa, e se eu praticar mais esporte, eu vou ser alguém mais atlético, eu vou ser uma pessoa que vou ascender socialmente, as pessoas vão me respeitar mais. Tudo isso requer muito raciocínio.
e raciocinar em cima disso, tomar decisões racionais, é muito mais custoso do que tomar decisões emocionais. Deu para entender isso, gente? Então, toda vez que você tem algum livro que você está escrevendo, algum livro que você está lendo para pautar os seus investimentos, para você aprimorar a sua capacidade de trabalho, tudo aquilo ali você sempre vai querer deixar para depois. Por que deixar para depois? Porque é assim que a tua natureza é. Existe uma região no nosso cérebro que nós chamamos de circuito de gratificação ou circuito de recompensa. Nessa região atua um neurotransmissor que nós chamamos de dopamina. Toda vez que nós visualizamos isso aqui, olha o que eu estou fazendo com você, ó, enchendo o seu cérebro de dopamina. Estou enchendo o seu cérebro de dopamina. Por quê? Se você está sem comer nada, você está olhando isso aqui, está começando a salivar, porque o teu cérebro está cheio de dopamina no circuito de prazer. E você vai se encher de dopamina se você botar isso aqui na sua boquinha. Então as suas decisões são pautadas no aqui e agora. Eu quero prazer. Agora eu vou diminuir essa dopamina. Vou diminuir a sua dopamina. Isso aqui é veneno. Isso aqui dá diabetes, dá cardiopatia. Isso aqui pode te deixar hipertenso, pode prejudicar a sua saúde mental, aumentar a possibilidade de você ter depressão, ansiedade, estresse, porque é altamente inflamatório. Isso aqui é veneno. Eu aumentei a sua dopamina e com essas informações, indo direto no teu emocional, eu estou diminuindo a sua dopamina. E aí fica uma guerra na sua mente. E agora, como ou não como? Algumas pessoas não vão comer, porque talvez por algum motivo, alguma crença que ela tenha na mente dela, essas informações que eu passei geraram um efeito inibitório na produção de dopamina e você toma a decisão de não comer. Mas outras pessoas estão tão obcecadas que vão comer. Então, gente, as nossas decisões, elas são pautadas por isso. Ou você tem a busca do prazer aqui agora, e nisso a gente está o tempo inteiro tomando decisões relacionadas a isso. Quando você acorda, o que você vai fazer? Você vai jogar um videogame para se divertir? Ou vai deitar para ler um livro, acumular informações que talvez não sejam recompensadoras para você no aqui e agora, mas que pode te proporcionar ganhos financeiros futuramente, porque você acumula informações que podem fazer com que você crie estratégias, dê um curso, faça investimentos, seja lá como for, que vão te trazer recompensas. A grande questão é, a dopamina, que eu falei do circuito de gratificação, ela pode te proporcionar as decisões voltadas para o aqui e agora, fazendo com que você busque pelo prazer, ou pode atuar nas regiões frontais, no córtex pré-frontal, uma região de extrema inteligência que faz com que você racionalize e tome decisões, fazendo projeções no que você pode conquistar lá na frente. E aí você toma o whey. Então, pessoal, aplique isso para tudo na vida. Para tudo na vida. A grande questão é, nós temos duas formas de decidir. Para o aqui e agora ou para o futuro. Para o prazer ou para a conquista. O grande problema disso tudo é que o estresse, as alterações que nós temos no nosso cérebro vão sempre nos induzir a buscar as respostas de prazer momentâneo. E isso não é saúde mental. Isso não vai fazer a tua mente poderosa para você alcançar grandes resultados na sua vida. Porque você vai depender do açúcar para ser feliz. Você vai sentar, se você é um cara acostumado a tomar cervejinha sempre que vê os seus amigos, o dia que não tiver cervejinha você não vai ter prazer com os seus amigos. Porque a cervejinha ativa o sistema de recompensa. E ativa de uma forma muito mais intensa que o normal. Mais intenso do que você sentar e conversar com os teus amigos. Então, gente, você fica dependente. Um bom padrão de saúde mental não é ter prazer o tempo inteiro. É saber escolher os momentos para você ter o prazer exponencial. E ir gerando adaptações na sua genética. Lembra da epigenética? Toda vez que você resiste à Nutella, você está promovendo alterações no seu cérebro que vão te induzir a ter mais autocontrole. Então, algumas ações que você faz na tua vida, como meditar, como fazer exercício físico, como praticar a caridade, tudo isso altera a sua epigenética, altera o seu cérebro.
altera as respostas que o seu cérebro vai te proporcionar para você tomar decisões. Seja alguém que pensa em ter prazer, mas acima de tudo pensa em construir resultados mais positivos lá na frente. É uma disputa do hedônico com o eudaimônico. A psicologia sempre questionou como é melhor para ser feliz, como é melhor para ter uma boa saúde mental, para ser feliz. Lembrando que, gente, que ser feliz não se busca resultado para ser feliz, se busca a felicidade para se ter resultados. Pessoas felizes são muito mais eficientes em alcançar resultados em todas as áreas da vida do que pessoas mal resolvidas. E antes de mais nada, a gente vai falar que você precisa alcançar essa felicidade para você tomar as melhores decisões e ter os melhores resultados. Pessoal, o que a psicologia chegou na conclusão, que a neurociência mostra pra gente, é que um equilíbrio desses dois componentes, do prazer momentâneo com as conquistas, é o padrão ouro de saúde mental. Então, visualize os possíveis mecanismos que vão te impulsionar os grandes resultados que você tem. Por exemplo, assistir um vídeo de alguém que está falando sobre isso para você, que é o meu caso. Ler um bom livro, praticar exercício físico, ter bons relacionamentos, não discutir. Uma coisa importante, que é importante nós sabermos, toda vez que nós somos agredidos verbalmente, nós queremos agredir também verbalmente, porque isso ativa o sistema de recompensa, o centro de prazer. Mas existe um efeito rebote posterior e aquela sensação de culpa. Pessoas mais sábias, com mais controle emocional, são aquelas que dominam as próprias emoções na hora de responder um estímulo negativo. Nós respiramos, ativamos as regiões frontais e damos respostas inteligentes, de forma mais clara, de forma mais serena, de forma mais empática. Essa pessoa está brigando comigo porque ela está com problemas pessoais. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, gente, pensem nessas características que nós devemos assimilar para moldar um comportamento mais saudável para viver nessa vida de uma forma mais eficiente. E lembre, como eu falei, o que nós vivenciamos, a troca que nós temos com o ambiente, altera os nossos genes. E essas características que nós vamos desenvolvendo, de aprimorar o que é bom, de minimizar o que é ruim, nós vamos transferir para os nossos filhos e netos e vamos fazer com que eles tenham, por que não, maiores probabilidades de alcançar grandes resultados em suas vidas em todos os aspectos. Pensem nisso. Cuidar da saúde mental é cuidar do hoje para você e cuidar daqueles que você provavelmente mais vai amar futuramente, que são seus filhos e netos. Um grande abraço, até a próxima.